No programa de hoje, vamos conversar com o secretário de Turismo do Estado de São Paulo. Já está aqui comigo o Vinícius Lumertz, e conosco vai falar um pouco sobre algumas novidades importantes para o turismo no Estado de São Paulo, né, que recebe turistas do mundo inteiro e especialmente do nosso Brasil, e ainda falar sobre as relações entre o turismo e a vacinação, as expectativas de abertura das portas do próprio Estado e do país, digamos assim, com mais segurança, né? A partir de quando a gente vai ter melhores condições. E, no final, falar um pouquinho também a respeito de política partidária aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, secretário, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Uma alegria estar com você, falando com o Nordeste do Brasil, uma região apaixonante do nosso país. A nossa entrevista, falássemos um pouquinho também sobre política. Eu gostaria de conhecer o seu entendimento em relação a essas articulações agora em 2021, já apontando para 2022, quando a gente pensa nas eleições presidenciais. De fato, o governador João Dória disponibilizará o seu nome para disputar a presidência da República ou vai disputar a reeleição no governo de São Paulo e traçar algum tipo de composição no plano nacional para fazer frente ao atual presidente Jair Bolsonaro? Bom, primeiro, eu vou fazer um comentário contextualizando, né? O que nós achamos que vai ser a eleição no ano que vem pode ser muito diferente do que vai ser ou que virá a ser, né? Porque há 6 meses atrás, o universo político brasileiro estava de um jeito. Há 1 ano atrás estava de um outro jeito e há 1 ano e meio atrás de outro jeito. E nós estamos há 1 ano e meio ainda das eleições, né? Pelo menos 1 ano, né, da parte realmente que está andando e da reta final, 1 ano e meio. Então tem muita coisa para acontecer ainda, né? Com respeito à contextualização, eu volto aqui a um comentário seguinte: nós, no Brasil, estamos assim cada vez mais claros a respeito do que nós não queremos. Tem 2 extremos dizendo que não quer aquele tipo de coisa que está no outro extremo. É um não, não, né? Nem, né? Não, nem. Tá? Então, a esquerda não quer esse tipo de governo que tem hoje, mais a esquerda, né? PT para lá, né? E bolsonarismo para cá, né? Eles dizem assim: eu não quero isso de jeito nenhum, e o outro diz isso de jeito nenhum. Acontece que isso não é dizer o que nós queremos para o Brasil. Isso é dizer o que nós não queremos, né? O que eu acho que tem de diferencial e haverá de ser demonstrado na campanha é assim: o que está sendo feito aqui na área social, na área econômica, ou das vacinas, ou da gestão, ou das estradas, como foi feita a reforma administrativa, como foi feita a reforma que nos permite investir 20 bilhões nesse momento, crescer 7,6%, gerar empregos, frentes de trabalho. Quer dizer, só na campanha, ou muito próxima à campanha, é que as pessoas vão parar para olhar e dizer assim: peraí, deixa eu tentar entender o que é bom para mim, para os meus filhos. E aí está 60% da população brasileira. E aí eu pergunto, secretário, né, volta à nossa pergunta, na verdade, né, no seu entendimento, o governador João Dória deverá disputar a reeleição no governo de São Paulo ou poderá fazer um contraponto, né, sendo candidato à presidência da República, enfrentando Jair Bolsonaro e o próprio ex-presidente Lula e outras forças que venham a tentar também entrar na disputa? Eu não sei se o Lula vai ser candidato. Parece que sim, mas ele vai ser muito atacado. Ele pode escolher outra alternativa, né, de terminar a carreira dele de outro jeito. A gente não sabe disso. Nós não sabemos o que vai acontecer exatamente com o governo Bolsonaro. O que eu sei, e aqui eu respondendo a sua pergunta, eu pensei que eu tinha respondido, mas eu acho que não ficou claro. Sim, o governador João Dória não só pode, como deve ser candidato. E as coisas estão mudando. Veja, eu falei que as coisas mudam mês a mês, dia a dia. Há 4 meses atrás, 5 meses atrás, tinha um centro congestionado. Tinha o Huck, não tem mais. Tinha o Moro, não tem mais. Vai ficar o governador de São Paulo. Ah, mas a prévia do PSDB.
vai ficar é o governador de São Paulo. É uma questão de tamanho, política é tamanho. O governador do Rio Grande do Sul tem um grande futuro pela frente e tem um estado muito difícil de administrar. Eu sou estado vizinho, Santa Catarina. O Rio Grande do Sul é meio que inadministrável enquanto não houver uma nova equação, né? E o governador do Rio Grande do Sul é um dos melhores quadros da nova geração que apareceu. Mas é uma questão de estar pronto para o momento. Dentro do seu partido também há uma possibilidade do ex-governador, atual senador do Ceará, Tasso Gereissati, também é um nome que coloca-se à disposição dentro desse partido que é o PSDB. Que é um grande quadro, né? Diga-se, e afirme-se categoricamente. Mas, como eu aprendi do Fernando Henrique Cardoso, quando eu fui diretor do SEBRAE no governo Fernando Henrique, numa manhã de sábado, conversando, eu perguntei para ele se ele iria para um terceiro mandato. E a resposta dele foi que governar o Brasil é uma questão de saúde, né? O Brasil são mais de 10 países. O Brasil é maior que os 10 países da América do Sul em população, PIB e área, né? Um país muito difícil de governar, muito complexo. Precisa ter, primeiro, muita saúde, o que não dispõe mais o nosso super Tasso Gereissati, que eu acho que é um dos melhores quadros que a política brasileira já produziu. Por isso, a tendência, novamente, de ordem prática, acaba sendo o governador de São Paulo, que tem essa... O próprio governador já lhe disse isso pessoalmente, que vai renunciar ao governo de São Paulo para disputar a presidência da República? Isso está claro para todos nós aqui do governo, que o governador não corre reeleição em São Paulo e vai... Mas ele disse ao secretário Vinícius Lumertz, textualmente... A todos nós. Isso é uma questão que, para nós, precisa memorizar qual foi o dia e qual foi a hora, mas isso é um entendimento todo de todos nós. Ele não é candidato à reeleição, né? Eu não sei se houve um momento que foi dito, mas isso é o a priori, né? É o ex ante de tudo isso, porque isso ele falou lá antes e continua falando, e como eu te disse, o quadro está evoluindo e nós trabalhamos aqui, todos nós, para deixarmos um grande legado em São Paulo, inclusive os 7 ex-ministros do governo Temer que estão aqui, e para a construção de um projeto nacional, de uma projeção de um projeto nacional que seja coisas que nós queremos, e não apenas a história do que não se quer, porque a negação num país rico como o Brasil é menos da metade do caminho. A outra metade é dizer o que se quer fazer, e não ficar mudando de assunto toda hora, fugindo de um tema para o outro, brincando, avacalhando, não é por aí. Um país como esse, sempre fugindo do assunto sobre como dirigir o país. Nós não. É só isso. Secretário, no caso específico do Estado de São Paulo, renunciando ao governo para ser candidato à presidência da República, quem deverá receber o apoio de João Dória no governo de São Paulo para ser o candidato? A decisão tomada com a ida do vice-governador Rodrigo Garcia para o PSDB é uma candidatura do PSDB, do vice-governador Rodrigo Garcia, que não obstante ser moço ainda, tem uma experiência enorme em gestão pública, e dentro da ideia de que a fila anda, né, esse é o quadro que sucede naturalmente em São Paulo, como vice-governador, né, e num momento de grandes investimentos do Estado, um momento que toda semana nós estamos aí chamando os prefeitos para a construção de vicinais, 2,7 bilhões de investimentos por conta das reformas que foram feitas aqui, né? Então o dinheiro ele existe por conta de modernização do Estado. Agora, secretário, um outro ângulo dos municípios e de obras que têm a ver com a resposta à demanda da sociedade, dos prefeitos. Perfeito. Então, isso é natural. Analisando por um outro ângulo, secretário, essa questão da disputa presidencial e governo de São Paulo também, há outras análises que mostram também, inclusive, a possibilidade, em caso de segundo turno, por exemplo, de haver uma composição do PT com o PSDB no estado de São Paulo e também no plano federal para a presidência da República. Se tivermos no segundo turno, por exemplo, Jair Bolsonaro de um lado e o ex-presidente Lula de outro, né, alguns expoentes do PSDB chegaram a declarar, numa entrevista que eu fiz recentemente com o Tasso Gereissati, ele deixou isso muito claro,
do ex-democrata, hoje PSD, né, o Rodrigo Maia, também deixou isso claro, ele sendo do Rio de Janeiro. E em São Paulo, Fernando Henrique, ex-presidente do partido, o PSDB também já disse que, chegando a essas duas opções, o caminho dele será votar com esse presidente Lula. É possível isso acontecer de sua parte também, secretário, da parte do governador de São Paulo, João Dória? Eu acho que isso é precipitação, né? Eu acho que isso parte da premissa de que realmente o presidente Jair Bolsonaro vai ser o candidato à eleição, né? Parte do pressuposto que seja o Lula candidato à reeleição, parte do pressuposto que o que eu disse aqui vai acontecer de fato, que o João Dória vai ser o grande candidato do centro, que é o que eu penso, né? Essas premissas, elas só se estabelecerão com o tempo. Agora, eu lhe respondo, pela sua formação em ciências políticas, com todo o respeito à lógica. A lógica é, nesse momento, se houver uma polarização dos extremos lá na frente, até lá, que eu duvido, né? É dúvida pessoal, porque eu acho que 60% das pessoas não querem essa polarização. Eu acho que há um espaço claro para que um candidato de centro vá para o segundo turno e ganhe a eleição, e aí se trata, na minha opinião, da construção de ter o que mostrar, e quem tem o que mostrar lá, quem terá o que mostrar lá na frente vai ser o governador João Dória, minha opinião pessoal e meu gosto também, né? Deixa bem claro. Porém... Porque ao que o contexto de hoje aponta, ao que as pesquisas apontam, nada disso pode ser desconsiderado também, né, secretário? Eu não estou desconsiderando, mas a figura do próprio Ciro Gomes também, que tem se posicionado, tem tentado se posicionar como um centro, num diálogo até com os setores da direita também. Eu vou chegar lá, eu estou montando o argumento. Tá? Então, primeiro, satisfazer a minha lógica, agora eu vou satisfazer a lógica do que está embutido na sua pergunta, né? Que seria, em sendo assim. Então, ele disse, em não acreditando que vai ser assim, eu penso diferente. Mas em sendo como você supõe, né? Eu acho que quem, neste caso, tiver mais mensagens para o centro, né? E isso é uma obra política, né? Quem tiver mais busca do centro político, que é o maior espectro, por isso que eu te argumentei na fase anterior, que dá para ganhar com o centro, né? Dá para ganhar com o centro pela radicalização nas pontas. Mas a sua pergunta, vista de outra na ótica da ida para o segundo turno de duas pontas radicais, aquela que buscar o centro vai levar ao centro. É assim, simples assim. Mas, na verdade, o que se apresenta de fato com mais radical mesmo, é o presidente Bolsonaro, que nem é direita, é extrema direita. O ex-presidente Lula do PT se posiciona do centro para a esquerda, é diferente de você estar na ponta, no extremo, de uma postura mais radical, né? A sua conta está certa. Essa é a dedução do raciocínio. Em sendo assim, em o presidente Bolsonaro, em ele sendo candidato, ele indo para o segundo turno e permanecendo numa postura radical, ele pede mais fácil para um candidato do centro, pode ser o João Dória, né, na minha opinião, ou outro que viesse a ser, mas eu acredito que seja esse, né, ou para um candidato de esquerda que se aproxime do centro. Simples assim, essa é a matemática da régua política, né? Mas isso em sendo Lula candidato, em sendo os candidatos que nós achamos, e em sendo o contexto, porque, veja bem, nós não sabemos como é que vai estar a economia, nós não sabemos como é que vão estar os perfis, né? Nós vamos saber como é que vai estar o eleitor, porque a cabeça do eleitor mudou muito, né? O eleitor pode nos surpreender. A nossa tese é que nós queremos que o eleitor opte por um projeto de país, não por uma negação dos anos Lula e Dilma ou a negação dos anos Bolsonaro. E concluindo essa parte, secretário, se nós tivermos a configuração deste cenário, com Lula e Bolsonaro no segundo turno, o secretário Vinícius votaria no ex-presidente Lula ou caminharia com Bolsonaro? Essa pergunta ela é uma contradição a tudo que eu lhe disse anteriormente. Não é a hipótese com que nós trabalhamos. A hipótese que eu estou trabalhando é perguntar para você se votaria no João Dória contra o Bolsonaro ou contra o Lula no segundo turno. O que você faria? Mas, na verdade, o senhor que é entrevistado, secretário. Você, o senhor que é entrevistado. Né? E o senhor que é político e com naturalidade vai declarar seu voto.
né? Porque é um cenário possível, né? Eu gostaria de conhecer qual seria o a sua cenário que você opinião, está né? Que desenhando, foi não é o que eu estou desenhando, é o que está colocado, né? Inclusive admitido pelo próprio Fernando Henrique Cardoso, pelo Tasso Gereissati e tantos outros políticos. Eu estou aqui reportando estes cenários que foi colocado, inclusive, por eles. né? Então, você já perguntou para eles, teve a resposta deles. A minha resposta é diferente. Nós entendemos que existe 60% de espaço no centro para que um candidato de centro derrote tanto um quanto o outro, e eu espero que você vote nesse candidato no segundo turno das eleições do ano que vem. Você sabe que uma das questões que políticos podem fazer é não responder a pergunta do jeito que é formulada inocentemente pelo entrevistador, né? Inocentemente não, né? Porque nos 18 anos de carreira aqui eu já sei como a coisa funciona, né? Mas a gente faz a nossa parte, né, secretário? Não, eu lhe respondi, eu construí toda uma argumentação para lhe dizer Para que defender seu ponto de vista, natural. é natural. Nós estamos construindo uma alternativa positiva para o Brasil, que não é nem o passado do período Lula e Dilma, que tem pontos bons e pontos ruins, aí cabe à população decidir, nem o período Bolsonaro, que tem pontos ruins e pontos ruins, né? E talvez alguns pontos bons que possam surgir ainda, né? Há tempo ainda, né? Nós queremos ser uma alternativa a tudo isso. Eu acho que aí tem 60% da população. O Brasil é um país que olha para frente. Essa sensação, que é diferente da Argentina, que é um país muito voltado para um passado europeu, né? Eles vieram de barco, Espero né? que olhe para frente, né? Porque, na verdade, alguns setores ou algumas cabeças do nosso país está voltando para a idade medieval, né? Lamentavelmente, temos esse cenário muito bem traçado. Mas eu quero agradecer a participação do secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Vinícius Lumertz, né, por essa entrevista, onde conversamos sobre turismo, que é a sua pasta, mas também sobre política. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Eu deixo o momento final para suas despedidas, junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Obrigado a você, Robson. Foi uma satisfação participar do Espaço Cidadão. E dizer que eu acredito muito no nosso país. Grande parte da minha carreira foi dedicada à micro e pequena empresa. Eu pertenci aos quadros do Sebrae durante muito tempo, diretor nacional, diretor de Santa Catarina. Fui secretário de Estado muitos anos do governador Luiz Henrique, lá em Santa Catarina, que foi um grande político do nosso MDB, do Brasil, né? E eu acredito muito que tudo isso passe, né? E que nós consigamos ultrapassar isso, porque nós herdamos um país que é tamanho de um império. Talvez seja o país mais rico do mundo, né? Um povo muito bom. As pessoas são boas, né? E elas estão sofrendo muito, porque elas estão à procura de soluções, né? Mas a solução ela está em projetarmos algo naquilo que se possa acreditar da construção de um país. Esse país é viável, só que nós temos que crescer como população e nós temos que ficar mais adultos, mais responsáveis, porque o legado que nós temos, o que nós herdamos, o Brasil, é uma herança que ninguém tem, ninguém teve. É uma mega, mega, mega herança. É muito grande. Então, nós temos que ser muito mais responsáveis em cuidar de tudo isso. A riqueza brasileira é absurda. Ela tira até as opções, né? Tem a chamada maldição do Philip, da riqueza falada pelo Michael Porter, né? Um grande autor sobre competitividade, gestão, que dizia isso: muita riqueza, né, acaba em pobreza, né? Então, é muita riqueza e nós ficamos concentrados em futilidades. É um país que fica na internet, trocando mensagens, etc., e no nível de participação superficial, faltando leitura, faltando aprofundamento, e esse país rico do outro lado, quer dizer, enorme, com tantas potencialidades, onde ninguém precisa ser pobre nesse país. Todo mundo pode ser crescentemente cada vez mais rico, legar coisas para os seus filhos, para os seus netos. Na área do turismo, tem tudo por fazer, é o país mais rico por turismo dentre todos os países do planeta, isso dito por todas as instituições internacionais. Então, nós temos que olhar para cima, nós estamos olhando para baixo. Enquanto nós estivermos olhando para baixo, nós vamos bater com a cara no chão. A hora que nós começarmos a olhar para cima, nós vamos ver o horizonte. Nós precisamos ir além do arco-íris, além do horizonte. E levantar esse negócio, porque do jeito que está, né, olhando para baixo, nós não vamos longe, nós temos que olhar para cima,
tentar entender as oportunidades que estão à nossa frente. Obrigado, secretário, pela sua participação no Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Obrigado a você, Robson. Um grande abraço a todos.